E aí, beleza? Mais um videozinho aqui do professor Ricardo Marconato, resolvendo as questões do Enem 2022, prova azul. Essa é a questão 120 que já está na tela, sem perder tempo. Questãozinha aí, bem tranquila, eu acho até, né? Com a tema de fundo aí de cinética química, né? Eu achei ela relativamente tranquila, fácil de interpretar aqui o motivo, né? Do que foi observado, né, para poder chegar na resposta. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, então eu vou destacar aqui a palavra enzima, né? Foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando apenas a temperatura. Então mantiveram-se as mesmas condições, variando apenas a temperatura. Então, a catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Então, ensaio de 1 a 6, a temperatura que foi submetida, então começou em 10, aumentou de 5 em 5, e o resultado observado é a velocidade de decomposição. Então, 8 vezes 10 a menos 12 mol por minuto, 10,5 vezes 10 a menos 12, então isso aqui, cada um desses valores aqui é vezes 10 a menos 12, e aí a unidade é mol por minuto, né? Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo ou pela... Será que é pela variação do pH do meio? Então aqui, ó, a única coisa que mudou foi a temperatura. Então, assumiu-se que não variou o pH do meio, tá? O aumento da energia de ativação, a energia de ativação é característica da reação, né? Então, não. Se eu tivesse, e aí os catalisadores, né, que a atividade catalítica visa diminuir a energia de ativação para aumentar a velocidade, né? Então, esses resultados diferentes aqui, que a gente não analisou ainda, mas não faz sentido nem a variação do pH, nem o aumento da energia. Consumo da enzima durante o ensaio, se a enzima é catalisador, ela não é consumida, né? O catalisador ele até pode participar de etapas da reação, mas ao final ele é regenerado, né? Então ele não dá para falar em consumo da enzima. Diminuição da concentração do substrato. Se o substrato, que é aqui no caso, quase que, se a gente pensar, né, o substrato aí é a própria água oxigenada, né? Então o substrato é aquele que vai sofrer a reação, né? É natural que ele vá diminuindo com o tempo. E aí a gente vai ter, né, essa velocidade aqui, que eles mediram aqui, provavelmente foi em relação a um tempo, né? Ou uma velocidade média ali, nós vamos começar a reagir aqui e vamos medir do tempo 1 ao tempo 2, né? Porque, lógico, com o passar do tempo, a velocidade da reação vai diminuindo porque as concentrações vão diminuindo, isso é natural. Mas será que isso é o que representa aqui, né? Será que essa diminuição aqui, ó, primeiro teve um aumento e depois teve uma diminuição, será que é porque está diminuindo a quantidade de H2O2? Não faz muito sentido, né? Porque a quantidade inicial era a mesma, tá? Então, ó, as mesmas condições, ou seja, aqui se partiu da mesma quantidade do H2O2 e a única coisa que está variando é a temperatura. Então, não vejo muito sentido aqui, né? E a última, modificação da estrutura tridimensional da enzima. Como assim, né? Então, ó, a enzima é uma proteína, tá? Então, enzima é uma proteína. E as proteínas, elas, na sua estrutura tridimensional, a gente está falando da estrutura terciária e quaternária das proteínas. E essas estruturas estão relacionadas com a sua atividade. Se a enzima perde essa estrutura tridimensional, ela perde as suas atividades. A função que ela desempenha não vai ser desempenhada a contento se ela perder essa estrutura, né? E essas estruturas tridimensionais estão relacionadas aí com a sequência de aminoácidos que foi feita ali na estrutura primária, que é o encadeamento. A estrutura secundária existem algumas, né, interações ali entre partes da molécula. A terciária é quando isso começa a se dobrar, né? Já aí para apresentar algumas características, algumas funções, e a quaternária é quando eu junto várias, né, estruturas terciárias
para desempenho de funções nos sistemas vivos aí, nos organismos vivos. Então, sim, se eu modificar essa estrutura terciária, a enzima ou a proteína vai perder a sua finalidade. A finalidade da catalase aqui é catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio nesse experimento. E o que pode fazer uma proteína perder a sua estrutura tridimensional? A gente chama de desnaturação de proteína. O pH e a temperatura vão afetar a estrutura da proteína, vão desnaturar a proteína. Então, alterações de pH e alterações de temperatura desnaturam a proteína. As proteínas, né, as enzimas, vão ter faixas adequadas de pH e temperatura para trabalhar. Se a gente olhar no gráfico, ó, de 10 para 15, a gente aumentou 5 graus aqui, e a gente observou ó, uma decomposição de 8 e aqui de 10,5. Então, se eu quero a rapidez, se o que eu quero aí é que o peróxido de hidrogênio seja decomposto mais rapidamente, então uma temperatura melhor para eu trabalhar é 15, ó, 15 graus, porque ela está no seu máximo aqui dos dados que estão no gráfico. A partir daqui, a gente observa que começou a cair, ó, 10,5, 9,5, 5, 3,6, 3,1. Por quê? Porque aqui a temperatura está aumentando. Então, daqui para cá, né, a temperatura aumentou e daqui para cá a velocidade caiu, tá? O que se espera, naturalmente, é que quando a temperatura aumente, a velocidade também aumente. Aqui que é a anomalia, né? Se eu estou aumentando a temperatura, teria, em tese, né, que aumentar a velocidade. Por que não está aumentando? Então, alguma coisa aconteceu. E não tem relação com a diminuição da concentração do substrato, né? Porque isso aí começou tudo a ser as mesmas condições, começou todo mundo com a mesma quantidade, né? E aí apenas a velocidade da reação é que vai estar dizendo aí quanto que ainda sobra, né? Então, sem dúvida que o gabarito deve trazer para nós a alternativa E, né, de elétron, como modificação da estrutura tridimensional da enzima causada aí pelo aquecimento, tá? A desnaturação dessa proteína é que vai levar aí à perda da sua finalidade, que é catalisar essa reação. Beleza? Essa é a minha interpretação da questão 120. E é isso nesse vídeo aqui. 7 minutos e meio, menos de 8 minutos eu vou terminar, porque eu tô dizendo tchau, vai ficar aqui do lado algumas sugestões para você, se quiser ver, se não quiser, tchau. Tchau!